Foi economia, presidiu aí o sindicato do Adurne, né, é parte integrante da construção desse grande sindicato de base. Foi presidente da nossa CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, e foi o primeiro entrevistado aqui no programa 65 no Mundo do Trabalho, ainda quando nós estávamos engatinhando aqui esse projeto. Aqui, bom dia, professor Wellington. Prazer imenso tê-lo aqui de volta ao nosso programa. Bom dia, Moacir. Bom dia, Alexander. Bom dia, Felipe. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos que estão assistindo. Vocês me tiraram da cama hoje, com uma manhã fria, algo quase inédito aqui em Natal. E por 10 isso horas da madrugada, né? eu estou aqui num excelente humor para falar sobre uma desgraça que se abateu sobre esse país e as possibilidades de nós retomarmos o caminho do desenvolvimento. Professor, nós queremos aqui inicialmente fazer a minha primeira pergunta, depois aqui para a bancada, né? Qual o contexto em que se realizam as eleições deste ano? Eu queria que você destacasse isso. Olha, Moacir, a gente poderia, né, trazer várias respostas sobre várias dimensões. As eleições, elas têm um caráter bastante peculiar esse ano, né? Estamos sendo governados por um agrupamento, uma quadrilha. Eu não vou poupar aqui adjetivos, não. Uma gangue que tomou conta do Estado brasileiro. Essa gangue continuou o desmanche do Estado que vinha sendo produzido pelo governo Temer, atacando principalmente os trabalhadores. Daí a reforma trabalhista de 2017, que, aliás, foi conduzida pelo senhor Rogério Marinho, que tem a disfarçatez, inclusive, de se apresentar como uma alternativa política para o Senado do Estado do Rio Grande do Norte. Infelizmente, a gente tem esse elemento como um líder político. De qualquer forma, eu acho que a gente pode colocar as eleições dentro da nossa casa aqui no Rio Grande do Norte. Nós temos 1,5 milhões de trabalhadores, de pessoas que estão na força de trabalho. Né? Então, essas 1 milhão e 500 mil pessoas, elas têm sofrido o efeito mais direto da questão relacionada ao encolhimento do Estado e, eu vou dizer muito sinceramente, o ódio que esse povo que está no poder tem do trabalhador e do pobre. Né? Então, essas pessoas, 1,5 milhões de pessoas da força de trabalho, elas sofrem efeito direto. Mas olha, Moacir, para você ter uma ideia, Alexander, Alberto, Felipe, a população do Rio Grande do Norte é de 3,5 milhões de pessoas. Né? Então, você tem aí um contingente de 1,5 milhão sustentando o restante. Então, essa força de trabalho, ela teria que ser olhada de uma forma muito carinhosa, né? Como uma força que gera riqueza. Mas, quando a gente vai olhar hoje o perfil dessa força de trabalho, ela está muito depauperada, principalmente pelo desemprego. E, aliás, desculpa me alongar, mas essa semana eu vi uma representante do Conselho Regional de Economia soltar foguetões, eu sou do Conselho Regional de Economia, soltar foguetões porque a taxa de desemprego diminuiu e os desalentados diminuíram. O que ela não colocou, infelizmente, é que esse recuo significa que o aumento do número de emprego é caracterizado pelo péssimo emprego que é gerado, por débeis relações de trabalho quando existem e, por conseguinte, afeta muito profundamente o trabalhador de uma forma geral. Então, você tem um ambiente bastante inóspito, bastante tóxico nas relações de trabalho, e é esse ambiente que vai ser colocado para o trabalhador decidir nessas eleições de outubro. Em quem votar? É isso aí, professor, muito bem. Professor Edson, que, por sinal, toda semana escreve um artigo, se posiciona, se atualiza, né, traz informações bastante importantes para todos nós. Convido aí a nossa bancada, agora o professor Alexander Brito, para também participarem aqui da nossa roda de debate, né? E também, evidentemente, fazer a sua pergunta ou a sua provocação, que foi utilizada, eu me lembro, no primeiro programa, por o Edson. É um bom provocador, né?
Vamos lá. Alexandre, é com você. Bom dia, Wellington Duarte. Bom dia, companheiros, mais uma vez. E eu queria aqui, Wellington, você estava falando desse cenário, né, devastador construído por essa turma que tomou de assalto. Eu digo tomou de assalto porque a gente viu que na base da fake news, né, esse povo chegou onde está. Então, além do golpe de 2016, que obviamente isso tudo está relacionado de algum modo, né? Mas as consequências disso aí aqui no nosso estado, de certo modo. Eu, essa semana, acabei me empolgando aí nos destaques e não falei da novela de Sempre do Piso, que o Moacir fez referência, né? Em Parnamirim, estamos em greve exatamente em virtude do reajuste do piso. E nesses debates, nessas conversas, eis que surge que Parnamirim tem arrecadado mais do que Mossoró. E eu lembro que eu dizia, quando anunciaram a retirada da Petrobras daqui do Nordeste, de Mossoró especificamente, aqui do estado do Rio Grande do Norte, e as consequências disso para a economia do nosso estado e daquela cidade. O que tens a dizer sobre isso já? Já podemos visualizar, isso já é um efeito dessa política de terra arrasada, né, anti-Brasil, dessa turma que está aí? Mas veja só, meus companheiros e camaradas, durante muito tempo, principalmente depois da década de 80, quando a Petrobras se instala definitivamente aqui no Rio Grande do Norte, ela foi uma das alavancas da nossa economia. Da nossa economia. Se você pegar os dados estatísticos sobre a economia do Rio Grande do Norte, o petróleo está sempre presente. A saída da Petrobras, ela tem um efeito especialmente na região de Mossoró, que ela vai ter que se rearticular em outra base, né? E leva um certo tempo para essa base se recompor em termos econômicos. Muita gente diz o seguinte: a Petrobras saiu, mas vai entrar os investidores privados do petróleo como se fosse um bar da esquina, que você fecha num dia, no outro dia abre um cara e começa a vender as mesmas bebidas e todo mundo está feliz e bebe no outro dia. Não é bem assim que funciona. E o efeito disso, obviamente, está em Parnamirim. Parnamirim hoje é a terceira cidade do Brasil, de Natal, segundo um colega nosso, candidato de França, em breve vai ficar maior do que Natal, inclusive. Parnamirim, ela efetivamente, principalmente no setor de serviço, ela começa de fato a arrecadar, até porque houve uma retomada das atividades econômicas, né, devido ao passar dessa pandemia. Obviamente, isso vai fazer com que as receitas de Parnamirim aumentem. Agora, é triste você ver, sabe, Alexandre e companheiros, como um governo consegue destruir um estado, a pequena economia do Rio Grande do Norte, que é uma economia pequena, com uma medida tão esdrúxula e que teve o apoio de vários parlamentares do Rio Grande do Norte. Dentre eles, Alexandre, um que foi um dos mais votados aí em Parnamirim, o Girão, que eu me recuso a chamar ele de general, né? Negócio de general de pijama para mim não é general. O Girão foi um dos que teve mais votos em Parnamirim, né? E ele votou aprovou e enalteceu a saída da Petrobras. Não sei se eu estou mentindo ou estou ficando doido, eu acho que ele disse isso mesmo, né? Dentre outros, inclusive o senhor Rogério Marinho, né? Um dos que, aliás, foi um dos que elaborou a reforma trabalhista. E ele dizia claramente que tem que privatizar tudo. Aliás, o Paulo Guedes disse que na cabeça de Paulo Guedes a Petrobras já não existiria mais. Então, o efeito sobre essa inversão de arrecadação, ela é, de fato, uma expressão mais concreta, talvez, da reformulação ou recomposição da estrutura produtiva do Rio Grande do Norte. Mas isso aí a gente precisa ver no futuro. Bem, nós teremos aí na sequência, Felipe, vai ter uma saída do vídeo. Vamos agora com o Alberto. Mas antes eu quero saudar aqui o Paulo César, está acompanhando. A Marisa precisa ter... Moacir, Felipe literalmente caiu da live. Pois é, caiu mesmo agora, né? A Marisa disse que a gente tem que
formar uma frente para a reeleição aqui da governadora, tal, está enfrentando grandes ataques, isso inclusive entre professores e educadores, é a realidade que estamos vivendo, né? Muito fogo amigo, isso tem muita coisa que a gente precisa discutir. Mas vamos aí com o Alberto. Alberto. Então, obrigado, Moacir. Professor Wellington, primeiro, bom dia, né? Obrigado por estar presente aqui. Esse programa que é voltado à discussão, né, do mundo do trabalho, sobre a participação, a obrigatoriedade do trabalhador estar presente, né, no dia a dia, porque ele é um dos protagonistas, se não o protagonista, né, da construção desse país, do Estado. É um programa, na minha opinião, necessário, né, mesmo no sábado, muito frio, coisa rara em Natal, como você mesmo bem observou. A importância de você estar aqui entre nós e debatendo conosco, né? Não só conosco, mas para todos os internautas, aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, e que também vão fazer isso mais para frente, né? Porque fica gravado o programa. Porque você é uma pessoa que tem acumulado muito, tem escrito muito sobre essa questão, né? Sobre a questão do desenvolvimento, a sua área que você domina, não só a questão econômica, mas também essas questões políticas, né? Então isso para nós é um motivo de muita satisfação e ao mesmo tempo de muita alegria, porque nos coloca, né, nesse centro da discussão, né? Os trabalhadores discutindo de fato o seu dia a dia. E o dia a dia também passa, evidentemente, e principalmente passa pela política, né? A política eleitoral. Eu queria, voltando aqui para a nossa realidade, nós estamos vivenciando aqui, evidentemente, né, a formação das forças políticas, as conformações, vamos dizer assim, das forças políticas para enfrentar, né, para se apresentar e enfrentar as eleições de outubro. De um lado, nós temos a governadora, que está montando o seu bloco, né, trouxe recentemente o ex-prefeito Carlos Eduardo, filiado ao PDT, para fazer parte, né, candidato ao Senado para fazer parte dessa aliança. Conta hoje com o PT, seu partido, o PCdoB, o PV, que é uma federação já anunciada, não oficializada, mas já anunciada, além do PSB, né? São os partidos, vamos dizer assim, os principais partidos que já apresentaram a intenção e que estão caminhando para essa aliança, né? Para a reeleição, do projeto de reeleição da atual governadora. Do outro lado, eu digo que é uma certa confusão ainda, e há incertezas, e ao mesmo tempo, diria eu, dificuldades em montar uma chapa de oposição, né? Há ensaios de todas as ordens. Já foi Carlos Eduardo, que deixou de ser, evidentemente, por razões óbvias, né? Está aqui do nosso lado. Já foi esse general de pijama, que você já se referiu. Já foi Álvaro Dias. Já passou por Breno, acho que o Breno Leocádio, alguma coisa assim, né? Algum desses Brenos da vida aí. Enfim, agora se discute a questão de uma chapa entre o PSDB e o PMDB, o MDB, né, dos Alves, do Garibaldi e do Walter. Qual é a análise que você faz desse contexto? Ou seja, como é que você vê a questão da reeleição da governadora nesse contexto? E como é que você vê, evidentemente, a montagem, a dificuldade em montar essa chapa de oposição? Essa chapa de oposição, inclusive, que é incentivada por esse senhor, né, responsável pelo desemprego gigante que o país passa, que tem repercussão e tem repercussão no seu estado aqui no Rio Grande do Norte. Albérico, para responder a sua pergunta, eu preciso dizer a quem está assistindo e a vocês que eu comecei a escrever um livro sobre a economia política do Rio Grande do Norte. E aí, nas pesquisas que eu fiz, eu achava que ia terminar esse livro em 6 meses, já vai durando 2 anos, né? Nas pesquisas que eu fiz, eu fui conhecendo mais ou menos o DNA político do nosso Estado. E esse DNA político, ele está aí presente nesse processo eleitoral. Qual é a razão objetiva do Ezequiel pensar em fazer uma aliança com Rogério Marinho? Objetivamente falando. Afinal de contas, nos últimos 3 anos, ele tem sido, se não um parceiro, mas uma pessoa que tem uma excelente relação com a governadora. Qual é a razão, então? Qual é a razão desse troca-troca de partidos, que é uma coisa vergonhosa, convenhamos, né? Esse troca-troca de partidos é uma feira em que os passes são disputados, né, pelos fundos partidários e as pessoas mudam de partido de acordo com sua conveniência. Ponto.
Bom, nesse processo eleitoral, o desafio do grupo, da coalizão que está à frente do governo do Estado, uma coalizão heterogênea, manter essa dianteira que a governadora tem em relação aos seus possíveis oponentes. Eu não sou pitonisa, nem sou adivinho, para saber se daqui a um tempo o senhor Ezequiel vai aceitar ser parceiro desse Rogério Marinho, né? Rogério Marinho, que, aliás, era dono do PSDB, entregou ele ao Ezequiel, foi para o Partido Liberal, veja só, liberal, onde hoje está o senhor Jair Bolsonaro, né? Então, o Rogério Marinho é a expressão e é o porta-voz do bolsonarismo no nosso Estado, e esse bolsonarismo que destruiu o Estado agora se apresenta como uma espécie de fornecedor de cheques para as prefeituras gastarem. Essa é a realidade dos fatos. E aí, meu caro Alberto, a gente se depara, os trabalhadores se deparam com essa situação. Existe uma campanha eleitoral, prestes a começar, financiada pelo orçamento público da União, né? Contra os recursos que os diversos partidos têm, caso PT, PCdoB, PV, nessa federação, que são oriundos do fundo partidário. É uma disputa absolutamente desequilibrada, né? Talvez isso leve o senhor Ezequiel a aceitar essa aventura tosca de apoiar uma pessoa tão sinistra e sombria como o senhor Rogério Marinho. Mas o DNA político do nosso Estado é assim. Você já viu, você é uma pessoa de certa idade, assim como eu, assim como o Moacir, com seus cabelos brancos. Nós já vimos as mudanças de vento que ocorrem na política desse Estado, mudanças, inclusive, que a gente nem imaginava que iriam acontecer. Então, a realidade do trabalhador é essa. A gente vai ter que lutar, Alberto, para que a dianteira permaneça. E mais, aí eu vou terminar a resposta. Nós temos que ter o cuidado para não focar nas eleições majoritárias, esquecer as proporcionais e nós vermos novamente uma Assembleia Legislativa dessa qualidade que aí está. Não adianta o fato, e aliás ela está passando perrengues por isso, ter uma Assembleia Legislativa tão conservadora como a que nós temos então. Eu acho que a gente precisa focar tanto no majoritário como nas nominatas para deputado federal. Senão a gente vai ter uns 4 anos pela frente, eu espero que com fato, muito, muito trabalhoso. Mas sim, eu vou pedir permissão a você e a Felipe, que será o próximo a perguntar, porque eu acho assim, a resposta do Wellington ela foi muito boa, né, muito contundente, mas eu acho que faltou um pedaço, Wellington. E talvez foi fruto da minha pergunta. Talvez eu não tenha feito uma pergunta, talvez não, com certeza não fiz uma pergunta completa. Além dessa questão da montagem da chapa de oposição, qual é a avaliação que você faz, né, em relação à atual situação, né, da reeleição da governadora? E como é que você vê, né, na verdade são 3 perguntas, me permita até abusar da sua boa vontade, né? Essa questão da reeleição da Fátima, da nossa atual governadora, a não sendo o Ezequiel, qual seria um outro nome, né, que poderia cumprir esse papel, né, de comandante da oposição aqui no Rio Grande do Norte, do ponto de vista de candidatar a governador? E qual é a avaliação que você faz em relação à nova composição, claro que você não tem bola de cristal, evidentemente, mas pela sua experiência, qual é a perspectiva, quais são as perspectivas, melhor dizendo, da nova composição, por exemplo, da Assembleia Legislativa e do ponto de vista da representação no Congresso Nacional, na verdade, a Câmara Federal? A perspectiva de você melhorar a composição dessas 2 casas legislativas, desculpa? Esse Alberto é muito esperto, né? Colocou logo umas 50 perguntas para responder em 2 minutos. Mas vamos lá. Fique à vontade aí. A reeleição de Fátima tem um elemento muito forte, que é a sua própria governança, né? A forma como ela tem governado esse Estado, embora muitos de nós, inclusive progressistas, tenhamos feito críticas a determinadas situações,
e em determinados pontos, é preciso ver que Fátima Bezerra formou um governo, um Estado falido, com as folhas de pagamento atrasadas, sem perspectiva de investimento. Absoluto, sim, e com a Petrobras saindo do Estado do Rio Grande do Norte. Esse é o governo que governa 3 anos dessa forma. E ela tem conseguido, com a competência de sua equipe econômica, reverter alguns quadros. Melhorou a receita, fez os pagamentos dos atrasados. Evidentemente, Alberto, que isso causa impacto, por exemplo, no serviço público. O serviço público, é bom que a gente não esqueça, tem 61 mil servidores públicos estaduais, ou seja, afetados diretamente pela política do governo do Estado, e mais de 160 mil servidores públicos municipais. A base que está nos municípios pequenos, médios e grandes. Então, o governo dela melhorou de uma forma geral o desenvolvimento, eu não vou nem dizer, mas a economia do Rio Grande do Norte, ela está, talvez o eleitor pense o seguinte, bom, nesse primeiro momento ela limpou a casa, estava suja demais, suja no sentido de causa econômica. Bom, agora talvez nos próximos 4 ela possa criar um projeto de desenvolvimento, e os comunistas, evidentemente, se estiverem na vice-governadoria, será uma bênção para a nossa governadora. Por outro lado, quem seria o representante dessa oposição? O problema da oposição, Alberto, é que ela não tem o que mostrar. O que é que a oposição do Rio Grande do Norte hoje tem para mostrar ao eleitor como alternativa ao governo Fátima Bezerra? Nada. Porque se você pegar os governos anteriores, é uma tragédia, né? Então, eles não têm o que apresentar. Então, eles utilizam esse velho DNA das composições políticas, dos chefeiros políticos, dessa miscigenação de interesses. Ora, você tem um PSDB que, de repente, passa a ter a maioria da Assembleia Legislativa. Você tem um PV que, de um dia para outro, ganha 3 deputados estaduais. É assim a formatação dessa cultura política. Eu acho que um dos principais inimigos de Fátima não é nem o candidato que, se o Ezequiel tiver bom senso, não vai aceitar essa aventura. Mas se ele não tiver e aceitar, será ele que representará esse conjunto de cultura política instada no Estado. Agora, se ele não aceitar, Alberto, eu me permito dizer o seguinte, qualquer um que assuma o manto da oposição utilizará essa cultura política. Que cultura política é essa? Do compadrio, da compra de votos. Ou vocês acham que a compra de votos acabou? Podem ser sinceros. Não acabou, pelo contrário. Né? Ela está sendo colocada de forma institucional, inclusive. E aí você tem 167 prefeitos, né, para fazer essa formatação do adversário político. Mas, no momento, a oposição está em xeque, viu? Porque o próprio governo de Fátima está bloqueando a ascensão de um candidato com um forte conteúdo eleitoral. E no caso do Parlamento Nacional, Alberto, eu tenho muita esperança de que a gente possa melhorar a participação dos progressistas na Câmara de Deputados, principalmente. Hoje, se você juntar todos os progressistas, dá em torno de 130 deputados. A pretensão é que a gente saia com 180, que seria já um aumento significativo. Mas, para isso, a gente vai precisar suar muito, muito. Você veja a bancada federal do Rio Grande do Norte, como ela é composta. Só aí você já vê o trabalho que nós teremos, né? De mudar essa bancada federal, de mudar esse Senado, né? Você sabe como é a nossa representação senatorial. É uma coisa, tirando a nossa senadora lá, que eu não estou lembrado do nome dela agora, mas você me lembre, que tem feito um trabalho muito bom, Zenaide, ela é uma boa senadora. Os outros 2 senadores, sinceramente, o Jean Paul tem feito um bom trabalho também, então, aquela centralização de ações dele, e o terceiro, então, a gente não tem o que dizer. Então, acho que talvez, se nós conseguirmos os 180 deputados e melhorar a bancada do Senado, aí a gente possa dar sustentação melhor ao governo, que eu espero que seja liderado por forças progressistas, e eu me refiro ao ex-presidente Lula, na chapa que está
sendo forjada com o ex-governador Geraldo Alckmin. É isso aí. Muito bem. Eu quero só, antes de passar para a Felipe, fazer 2 destaques que eu achei pertinente na fala de Wellington. Foi com relação a essa última agora, sobre uma das principais obras da governadora, que é o pagamento em dias do funcionalismo público, inclusive pagando os atrasados do antecessor. Eu acho que nesse momento de crise que vive o país, pagar um salário em dia é uma das maiores obras de um governo. Eu acho que ela... Moacir, me permite uma parte, eu sei que eu estou falando muito, vocês me chamam, então não, mas você está bom demais. A média salarial do trabalhador do Rio Grande do Norte não chega a 2 salários mínimos. Só para... Mas a economia gira, né? É dinheiro circulando. Quando você não paga, o mercado para. Eu via isso aí, porque veio essa questão do auxílio emergencial, não, da Bolsa Família, né, que foi instituído no governo. E isso deu um salto economicamente em muitas cidades pequenas, que era pouquinho que era distribuído por trabalhadores, por cidadãos, mas no montante era muito dinheiro circulando no comércio local. Isso gera indiretamente muito... Isso é capital de giro, né? Enfim, então, na verdade, essa eu acho que é a grande obra do governador. E você teve na sua primeira intervenção essa questão da importância do nosso eleitor, do internauta que está nos acompanhando, na hora do voto, porque nós vivemos num país presidencialista, mas as decisões são congressuais. Isso aí é o parlamento que define. Por isso, há uma necessidade muito grande de escolhermos bem os parlamentares. Porque às vezes não se dá muita importância. Vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, que você está vendo aí, nós estamos num prejuízo imensurável, né? Então é importante que a sociedade atente para fazer uma escolha de qualidade para que possa, evidentemente, a gente poder pautar as nossas demandas, né? E nós, trabalhadores, temos uma carência muito grande nesse sentido. Pouca representação. As mulheres são pouco representadas, poucos negros, aí fica difícil de colocar as nossas pautas. Mas vamos lá com o Felipe, aí na sequência, está meio escurinho ali, eu acho que é por causa da chuva, né? Mas vamos aí com ele, em homenagem ao negro. Hoje ele ficou na escuridão, né? Mas, Felipe, vai lá com você para participar aqui da nossa entrevista com o professor Wellington. Bom, muito bem, Moacir. Novamente, nosso bom dia ao professor Wellington Duarte. Bom, minha pergunta, professor Wellington, é a seguinte. O Brasil está diante de uma encruzilhada histórica. Ao longo deste ano, o povo brasileiro deve definir se continua no rumo da barbárie neofascista, posta pelo governo Bolsonaro, ou elege outro caminho, que é o da reconstrução da nação, do crescimento do produto interno bruto e do emprego, e um resgate, né, de um novo projeto nacional de desenvolvimento fundado na valorização do trabalho, da democracia e da soberania nacional. As eleições, agora de outubro, serão decisivas, né, para o futuro do país e devem centralizar a atenção dos esforços de mobilização e conscientização, principalmente do povo brasileiro e do mundo do trabalho. Então, minha pergunta, professor Wellington, é a seguinte. Como digamos, passar dessa encruzilhada histórica, reconstruindo a nossa, digamos, a capacidade de disputa com o povo brasileiro e, claro, retomando a discussão, né, do trabalhador brasileiro, sendo ele, digamos, estando à frente da condução da nação agora para nos livrarmos desse entulho neofascista. Felipe, a resposta em termos nacionais é você retomar, em primeiro lugar, o caminho da democracia. Nós hoje estamos vivendo num regime de exceção, onde as liberdades democráticas estão corrompidas. Em segundo lugar, Felipe, se a gente não retirar da Constituição a emenda constitucional 95, os investimentos públicos continuarão sendo congelados. E aí, sabe, Alexander, todos os prefeitos, governadores, presidente da República, chegarão para o servidor público de uma forma geral e dirão o seguinte: olha, eu não posso aumentar o salário porque o teto dos gastos impede. Simples assim.
Simples assim. Eles utilizavam um argumento que, às vezes, o movimento sindical derrubava, mas agora ele tem o argumento constitucional. Tá? Então, o teto dos gastos, que foi aprovado em 2016, ele trava os investimentos públicos. E sem investimento público, Felipe, o Estado, que é um indutor da economia, principalmente o Estado do Rio Grande do Norte, o Estado do Rio Grande do Norte, sem os gastos governamentais, o PIB dele encolheria certamente. Enfrenta muitas dificuldades com esse encolhimento devido a esse patamar, esse teto, eu chamo de torniquete fiscal, que foi instituído em 2016. E, em terceiro lugar, acredito eu que Fátima será reeleita e Lula será eleito presidente, imediatamente é criar um programa de emprego. Não é uma coisa socialista, não. Está lá em John Maynard Keynes, um economista lá que, inclusive, participou da criação do FMI. Numa depressão, a economia capitalista precisa recuperar o poder de compra dos trabalhadores. Você só recupera o poder de compra dos trabalhadores, em primeiro lugar, diminuindo o desemprego, né? E, em segundo lugar, aumentando o nível da sua renda. O nível da sua renda é o salário. Então, como é que você quer ter desenvolvimento, meu caro? Se aqui no Rio Grande do Norte você tem entre 30% e 35% dos trabalhadores em situação de desemprego, subutilização ou desalento, ou seja, desistir de procurar emprego. Não dá, né? É aqui no Brasil também. Então, é preciso reverter esse quadro, retomarmos uma linha de desenvolvimento, melhorarmos a possibilidade de aumento de renda dos trabalhadores. É uma vergonha que no estado do Rio Grande do Norte, veja só, o estado do Rio Grande do Norte, a média salarial é de R$ 1.600. R$ 1.600. Agora, imagine você, uma família que tenha 3 filhos e a esposa, a companheira, esteja desempregada ou o companheiro desempregado, com um botijão de gás a R$ 140. Como é que essa família sobrevive um mês? Essa às vezes, sabe, e aí eu vou fazer uma crítica ao nosso lado, a gente não explora devidamente, junto aos trabalhadores, esse problema. Porque no problema, mas eu sou servidor público, eu estou livre disso. O servidor público ele pode ter até a questão da estabilidade, que realmente não é tão estável assim hoje em dia. Mas o que adianta, no caso do serviço público, que tem uma média salarial de R$ 1.800, um pouco acima da média geral, o que adianta esse servidor público ter estabilidade, Alexander, e não ter renda? Então, ele abdica de algumas coisas que o trabalhador da iniciativa privada tem, como o caso do FGTS, é o caso mais claro, mas ele fica preso numa teia de não ter remuneração e o prefeito sempre colocar na cara dele, o prefeito, o governador, que ele tem um emprego. Pronto, o emprego basta. Então, para que a gente reverta isso, é preciso ter um governo progressista. E aí os trabalhadores poderão argumentar com esse governo uma melhoria na sua qualidade de vida. E aí eu vou dizer uma coisa. Porque a gente, se Fátima ganhar, ou se Lula ganhar, o movimento sindical tem que apoiar. Sim, mas o movimento sindical, ele não é a correia de transmissão de qualquer governo. Ele tem por obrigação buscar a melhoria da classe trabalhadora e em determinado momento, e isso ocorrerá, pode haver fricção com os governos, que nós apoiamos, inclusive. Mas assim é a vida. Se não fosse assim, a gente não teria conseguido tantas vitórias nos 2 governos de Lula. Ou vocês acham que os 8 anos do governo de Lula era só flor jogando para cima? Não, a gente teve embates com o governo. Mas isso tudo eu espero, Alexander, o Felipe levou outra queda, né? Desabou o teto em cima dele, o teto da internet. Eu acho que, não sei se respondi a pergunta, mas eu, pelo menos me esforcei. Né? Bem, pessoal, nós estamos entrevistando o professor Wellington Duarte, já nos finalmente aqui do nosso programa. Eu quero, inclusive, pedir desculpas aí quando mencionei, fiz uma referência ao negro, a questão da escuridão aí que estava em tela do Felipe, não foi com a intenção de agredir a essa instituição, de a qual eu até faço parte, fui parte construtora da fundação. Eu acho que o negro é muito injustiçado no nosso país. Inclusive, nós fomos o último país a abdicar a escravidão, entre aspas, né? Ainda tem muita escravidão no nosso povo. E
Espero que vocês entendam que fui infeliz na minha colocação, pela qual peço desculpas aos nossos internautas. Felipe voltou, né? Olha, Mas nós me vamos agora. chamou, Moacir, Eu, o Ed chama de provocador, mas depois dessa eu vou fazer agora feito albérico aí, aproveitar, vai fazer um monte de pergunta, rapaz. Tá complicado, o tempo é pouco e a vou gente mostrar o meu tempo, né? quer ouvir o professor sobre essas questões aí. Eu diria que tem várias, mas eu queria aproveitar o tema que estava aí anteriormente, que o Albérico citou, para questionar se nós aqui no Estado, e o Moacir estava falando agora sobre o último, no caso em relação ao Brasil, a abolir a escravidão, nós no Estado do Rio Grande do Norte aqui fomos um dos últimos no Nordeste, no Brasil, né, a, vamos dizer, superar o domínio das oligarquias lá, que vem desde a República Velha e tal. Na verdade, vem de antes, né? Mas, enfim. Nesse caso, Hélio, você acha que a gente está vivendo uma transição no nosso Estado? Nós já podemos dizer isso, que estamos superando esse período e aproveitando aí o embalo e já partindo para outra questão nacional, falando do ponto de vista nacional e em relação aos trabalhadores, eu pergunto, os trabalhadores hoje, né, na sua opinião, estão melhor posicionados, você até comentou um pouco isso, estão melhor posicionados do que estavam em 2018 para esse enfrentamento? E também um comentário sobre, também relacionado a isso, a questão de... Nós sabemos que os governos, em campanha é uma coisa, na hora que começa o governo começa a partir do que o povo entregou nas urnas. Né? Então, o discurso aí, o pessoal critica muitas vezes o candidato, na verdade, critica o governante, né? Que antes candidato fazia todas as promessas e que vou fazer e acontecer. Mas se perde de vista que uma coisa é a campanha, e isso é verdade, outra coisa é o governo, mas não simplesmente porque as pessoas mudam, mas porque o cenário entregue pelas urnas, pelo povo, aquele que fica à frente, ou aquela, no caso da governadora aqui no nosso estado, à frente do executivo, depende do que o povo entrega a esse mesmo governante nas urnas, no legislativo. E daí a importância que o professor destacou da eleição. E eu vejo, viu, Wellington, rapidinho, só para concluir, eu vejo como oportunidade. Né? Nós temos aí uma bancada federal bem ruim, é uma oportunidade para os trabalhadores mudar. Tem bastante nomes aí para colocar no lugar de quem não representa o povo, não representa os interesses da maioria, que é a classe trabalhadora. Obrigado e espero ouvir. Eu tenho uma sugestão aqui, Wellington, antes de da gente seguir uma sequência aqui em bloco de perguntas, já que o tempo da gente está estourando, né? Aí eu chamo o Alberto, fazer sua pergunta, e na sequência, Felipe, você já responde em bloco, e a gente vai para as considerações finais, ok? Professor Wellington, aqui é rápido, eu já tinha muitas coisas para perguntar, mas ficará para uma outra oportunidade, ou aqui ou no Bate-Papo 65, enfim, o canal M65 vai lhe convocar o mais breve possível, em função do que nós já conversamos aqui, do domínio da ciência, da inteligência que você domina e detém, né? Detém, domina, evidentemente é a mesma coisa, mas que você acumulou durante essa sua existência enquanto ser militante, né, e dirigente partidário. Mas eu queria, assim, de forma rápida, vamos supor que no dia 1º, vou fazer um exercício aqui no futuro, né, no dia 1º de janeiro de 2023, novos governos se instalam, por nosso desejo, por nossa luta, deverão, né, a nível nacional ser o Lula, né, e aqui a reeleição da governadora Fátima Bezerra. Do ponto de vista federal, do ponto de vista nacional, quais são as medidas, aquelas que você acha que deveriam ser implementadas nas primeiras horas, né? Econômicas, sociais, enfim, aquelas que sejam, na sua opinião, as principais, aquelas que, sem elas, o governo fica parado, né? Não dá o início, não tem o start, como dizia um amigo meu. E aqui a nível também estadual, né? Quais seriam, você mais ou menos já deu uma certa luz, mas também qual seria a medida, ou quais seriam as medidas que a governadora
deveria implantar nesses primeiros momentos, nos primeiros dias de 2023? Bom, nesse sentido também, Wellington, complementando a mesma pergunta, né, do Alberto, sobre essa questão, né, o foco da luta, né, emprego, direitos, democracia e vida, né, uma agenda unificada para o ano de 2022 para derrotarmos o neofascismo no nosso país. Então, o empenho, né, na mobilização para assegurar esse êxito, né, desse êxito para jogarmos a extrema-direita na lata do lixo da história. Então, minha pergunta é essa. Olha, Moacir, você tem alguma pergunta? Você é só o âncora. Gente, eu vou tentar aqui. Quanto tempo eu tenho, Moacir? 2, 3 minutos? Não, a gente, na verdade, só um minuto, mas você fica à vontade aí, a gente chega um pouquinho mais. Albérico, vou começar por Albérico. O que a governadora tem que fazer de imediato é estabelecer um novo tipo de perspectiva para o desenvolvimento econômico. Isso não é de uma hora para outra, todo mundo sabe disso. Eu acho que, nesse caso, e sem querer ser conservador, mas para o Rio Grande do Norte, o que deve ser feito no começo do governo é preservar o que vem sendo feito e ampliar o que tem sendo feito em aliança, obviamente, com o governo federal, que certamente torço com todas as forças para que seja o presidente Lula. Aí, nesse caso, o governo vai ter uma janela maior para atrair mais recursos do governo federal, porque sem eles, a governadora não tem fôlego para fazer qualquer coisa. Por isso que a gente está com a economia também estrangulada, porque a gente perdeu o fôlego, tem a emenda constitucional 95, e ainda tem o Mandrião, que todos os dias faz uma ceboseira na República. No caso de Felipe, a extrema-direita é um fenômeno mundial. É bom que a gente saiba disso. A gente não vai derrotar Bolsonaro e no outro dia ele será uma lembrança. Não. Assim como Trump não é uma lembrança, assim como Orbán não é uma lembrança, assim como o presidente da Polônia não é uma lembrança, esse Zelensky não vai sair da história tão cedo. Essas figuras chegaram assumindo uma nova formatação política no mundo. Portanto, nós teremos que enfrentar isso no Rio Grande do Norte. Temos o Girão, temos o Azevedo, que se fantasia de coronel, né? E temos o Stevenson. O Stevenson até eu diria menos, mas há outros que têm um componente fascista muito claro, né? Então, essas figuras estarão presentes na vida política nos próximos anos. Caberá às forças progressistas terem a capacidade de isolá-los. O lixo da história, quem determina é um processo revolucionário. Infelizmente, isso a gente não tem. E, Alexander, no caso do Rio Grande do Norte especificamente, se bem me lembro da sua pergunta, ou eu não me lembro, eu vou chutar aqui, o que nós temos a fazer é tentar melhorar as formas de organização da classe trabalhadora. Eu sou muito crítico com relação a isso. Eu acho que as centrais sindicais, eu sou vice-presidente da Federação Nacional de Sindicatos de Professores, né, das instituições federais de ensino superior, e o que nós estamos vendo é uma transição que já vem há muito tempo de uma base do trabalho em que a gente ainda parece não ter compreendido o alcance dessa mudança. Nós não podemos, sabe, Alexandre, ter uma dimensão de que, por exemplo, sindicato de servidores públicos são a mesma coisa de sindicato de servidores da iniciativa privada. Não são. Sindicato de servidores públicos são a mesma coisa? Não são, porque vai depender das esferas em que eles atuam, federal, estadual, municipal. Todos os sindicatos municipais são iguais? Não, porque depende do grau de desenvolvimento da economia de cada município. A gente precisa ter a dimensão dessas especificidades. A força de trabalho hoje é operária?
no sentido lato? Não é. Porque se você pegar aqui a força de trabalho do Rio Grande do Norte, só para terminar, Moacir, sei que você já está agoniado aí, a força de trabalho do Rio Grande do Norte hoje 20% dessa força de trabalho, 21% está no comércio e 21% na administração pública. E vou dar mais um dado: 70% da força de trabalho do Rio Grande do Norte está na área de comércio, serviço e administração pública. É isso. Você tem 8% da força de trabalho do Rio Grande do Norte, 8, 10, na área de produção. Só que o velho Marx dizia: quem produz riqueza material é aquele que está na área da esfera da produção. E aí? Isso sem falar que a devastação produzida pela uberização, ela tem impactos. A gente precisa, sabe, Alexandre? Ao mesmo tempo que a gente tem que estar no dia a dia na luta, no chão de fábrica, no chão da escola, no chão de qualquer atividade laboral, a gente precisa estudar as novas caracterizações da economia capitalista, para entendê-la e poder exercer o nosso papel de dirigente na esfera sindical. Eu, lamentavelmente, não vejo isso. Tenho tido muita discussão na federação sobre isso, porque professores universitários, não imaginem que são pessoas dotadas de discernimento absoluto. Não imaginem. Pelo contrário, viu? Então, lá também a gente tem essa discussão. Isso, foi demorado, mas saiu bom, viu? Parabéns. Eu quero aqui agradecer, nós temos, infelizmente, estouramos o nosso tempo. É um debate muito bom, muito contemplativo, muito importante para a classe trabalhadora. Quero aqui agradecer ao professor Alexandre Brito pela presença mais uma vez, o radialista, dirigente sindical Felipe Lima, e ao nosso estreante hoje na bancada, né, o nosso diretor de programação, o nosso programador, Carlos Albério. Eu convido o professor Wellington aí para as suas considerações finais, né, e logo na sequência a gente encerra o nosso programa. Minhas considerações finais é agradecer ao convite, né? Mesmo sendo um dia chuvoso como esse, né? Ainda bem que é online, né? Bom, assim, já pensou se eu tivesse que me deslocar para algum canto, eu estou na idade já avançada, não posso me ficar saindo para lá e para cá. Tem quem diga. Mas eu agradeço. Mas está aqui, ó. Tem quem diga assim. Bom, de qualquer forma, eu agradeço a vocês, eu estou sempre disposto a dialogar, a conversar, bater papo com vocês. Acho que esse programa... Tem um café sindical também, que é nas sextas-feiras, né? É muito importante para que a gente possa... Não é conscientizar ninguém, sabe, Alexandre? Porque a gente também tem a mania de dizer que a gente vai conscientizar o povo. Mas, pelo menos, para passar aos trabalhadores um conjunto de informações para que eles possam começar a pensar. E aí, ver que o sindicato é sua esfera de proteção imediata e o partido político é onde ele vai desenvolver uma ação mais voltada para a governança, os negócios de governo. É isso. Eu agradeço o convite de vocês. Nós aqui agradecemos, Wellington, pela sua presença, pelo compromisso de estar aqui conosco. Quero encerrar o programa hoje dedicando a memória de um grande lutador, um grande cidadão potiguar que foi José Praxedes, um sapateiro, né? Que fez história em 1935, sendo assim um precursor dessa grande luta que foi a insurreição comunista. E alguns tentam desqualificar chamando de intentona. Mas, na verdade, a insurreição que marcou o Rio Grande do Norte e teve um destaque, né, para o Brasil, essa ação de jovens, de trabalhadores, operários aqui no estado do Rio Grande do Norte. Com isso, eu me despeço e agradeço a todos pela companhia e os convido para no próximo sábado estarmos juntos com mais um programa 65 do Mundo do Trabalho. Beijão no coração, bom final de semana a todos.